3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Talvez você subestime um pouquinho a influência que o MBL tem na percepção de algumas pessoas em termos das opiniões delas. Um exemplo, eu acho que uma pessoa que sofreu muito com isso foi o Holliday. Hoje, eu sei um pouquinho mais da situação do Holliday por causa de algumas pessoas que foram me contando e tal. O Holliday foi bem injustiçado com a situação do MBL. Ele não foi um traidor de forma alguma. Não. Mas ele foi retratado como um. E o MBL, nesse sentido, ele realmente tem uma atuação muito expressiva nos bastidores. Eles realmente conversam muito com as pessoas e eles queimam as pessoas mesmo. Isso é uma parada, assim, real, assim. Eu acho que eles fazem isso com o pessoal que é ex-MBL com uma forma de controlar o discurso mesmo, né? De apaziguar certas coisas, de evitar que certas coisas, quando chegarem no ouvido da pessoa, a pessoa vai repensar 3 vezes na hora de ouvir aquilo. Uma ameaça ali tácita, né? Não sei se é uma ameaça tácita, eu acho que é um... Pensa assim, se queimassem você pra mim, pá! Tu fosse falar alguma coisa pra mim que fosse verdadeira, mas que fosse grave, eu ia pensar, será que é verdade? Só de eu ter a dúvida, e é por isso que eu perguntei se você não acha que passa um pouco por ele ser... Ele ser próximo de pessoas que são... Pode ser. Eu acho que um pouco isso... No caso do Kim Paim, eu acho que é outra coisa. Eu acho que o Kim Paim tá com medo de outras coisas, vai conversar sobre isso, vai conversar sobre a visão da direita. Mas eu acho que também você vai passar muito por isso. Ou seja, você não vai ter uma vida fácil, porque uma parte vai ser o próprio MBL fechando as portas que estão acessíveis a ele, e outras vão ser portas que você fechou por ter estado no MBL. Sim. Ou seja, não é um caminho zerado na política. Sim. Seria muito mais fácil se você começasse hoje, por exemplo. Não, pra mim seria muito mais fácil continuar no MBL, na verdade. Porque... Exatamente. As portas por ser do MBL já estavam fechadas de qualquer jeito. Exato, porque eu não saí da MBL com promessa de nada, com cargo, com candidato de proposta, mas não saí com apoio de ninguém, não. Eu saí e depois eu fui falar com as pessoas, fui conversar, fui expor meu lado, procurar refazer laços, conversar com os outros. Mas pra mim seria muito cômodo continuar no MBL. Justamente, assim, seria cômodo se eu quisesse disputar a eleição, como eu falei, eu poderia ser, e eles sabem disso, é verdade. A ideia nunca foi me candidatar agora, era em 28 mesmo. E eles falaram agora que barraram a minha candidatura, que eles queriam que eu fosse candidato, mas falaram que eu ia ser em 2028 e tudo mais. Então, para mim, seria muito cômodo continuar lá. Não precisa assumir nenhuma ideia, porque, novamente, não tem ideia. Então, é muito fácil do MBL falar o que a militância quer ouvir e replicar o que o Renan fala em live. Novamente, é muito difícil na política você ver alguém pedindo desculpas, como eu tô fazendo, e me redimindo, e assumindo erros. Isso é muito difícil, e é muito... pega mesmo no ego um pouco, mas é necessário, é isso que um homem adulto faz, eu acredito. Então, se eles têm essa influência, não duvido que tenham, até porque eles têm essa maldade mesmo. Agora, eu digo como alguém que já viu isso. Eu já presenciei algumas situações em que isso já tinha acontecido. Eu acho que o caso do Holliday... Cara, o que falaram do Holliday... O caso do Holliday foi absurdo. Mas eu vou te falar, cara, o Holliday é um cara que eu tô conhecendo melhor agora e é um ser humano, assim, muito diferente do que o MBL pinta. Muito diferente. Tanto que eu acho que ele deu essa maior prova agora, né? Ele ia ser candidato, voltou atrás, não vai ser mais candidato. Cara, o Holliday tem nome, ia ter fundo, ia ter apoio, ia ter grana, ia ter... Enfim, é o nome dele, o Holliday. Ele, na urna, esse cara tem peso.
Holliday ia se eleger sem grandes dificuldades, sem grandes esforços. Ele, por escolha própria, genuína, e eu sei que é genuína, porque eu vi isso, ele falou, gente, quero estudar, quero terminar a faculdade, quero ajudar as pessoas, quero seguir na medicina, quero ter meu consultório eventualmente. Ele abdicou de um cargo fácil, que ia dar muito dinheiro pra ele, muita visibilidade, 4 anos ali de paz financeira pra ele. Ele abdicou disso, de um cargo que pra um jovem, né, por cima, pega muito o ego. Ele abdicou disso pra estudar, pra fazer faculdade, pra ser médico. Então, olha o brilho, olha a nobreza do cara de... Porque assim, se ele fosse um traidor, se ele fosse um malandro, como tentou pintar, ele ia ser candidato agora e dane-se. Ele ia ser sempre, ia tentar sempre se eleger, como o MBL faz. Ninguém ali tem nenhum momento os quadros de candidatos. Não, vou estudar, vou cuidar da minha família, vou fazer outras coisas e depois eu sou candidato. Não. Eles têm uma coisa de vencer e cargo. Não tem nada além disso. Holliday não. Holliday falou, cara, eu quero fazer o bem também fora da política. Quero estudar, quero me aperfeiçoar, quero salvar vidas. E assim, cara, ele, obviamente, porque eu até tuitei esses dias, né, que eles não estavam dando devido valor a isso. Porque é um cara jovem, no Brasil, com um nome grande, abrindo mão de um cargo para estudar. Então é muito difícil acreditar que esse cara era malandro. Agora eu vi que falaram que ele pediu dinheiro pra estar no MBL. Tipo, umas coisas que inventam, velho. Porque quando falta verdade, quando não podem falar que o cara é malandro de verdade, resta isso, resta mentirinha, resta maldade, resta fofoca, resta colocar militância pra atacar o cara, porque eles não podem atacar a gente. O MBL tem muito medo de figuras que nem eu, Holliday, Pavanato, o Cocenaro, o Faustino, porque a gente esteve lá. A gente sabe como as coisas funcionam. Então, e eles sabem que a gente não saiu por interesse próprio. Assim, qual MBL, qual ex-MBL... Eu vejo que você não cita o Bétega nessa lista. Não tem nada contra o Bétega, não. Eu acho que ali eu fiz um vídeo atacando ele à época. Ali foi genuíno mesmo, porque eu tava muito também naquele frenesi a justificativa pareceu muito plausível, que usaram pra expulsar ele. Agora, vendo agora, tipo, tomar o gabinete do cara e, sabe, hoje me parece mais absurdo do que, agora saindo da bolha, mais recentemente eu fui rever isso, e me pareceu mais absurdo. Mas ainda assim, o Bétega pega todos os ex-MBLs. Tem alguém envolvido com corrupção? Talvez o Sandro. Eu não sei se ele tá envolvido ou não, eu tô só perguntando. Eu também não sei, eu não tinha muito da saída dele. Foi uma saída que me machucou, porque eu era muito próximo dele, mas sempre ele com um moleque honesto, decente, era muito militante também, que nem eu na época, mas eu não sei o que rolou ali. Mas pega, assim, pessoas que saíram do MBL, quiseram sair do MBL, Sim. Tem alguém envolvido com corrupção, por exemplo? Não. Ou seja, ninguém se vendeu, ninguém foi pro sistema, ninguém traiu os próprios ideais, não. As pessoas continuam fazendo política da mesma forma, com o mesmo ideal que sempre tiveram, só que em outros lugares. PL, novo, que seja. Então, assim, não é porque a pessoa saiu do MBL que ela não presta, que ela é traidora. Claro que não. Agora, o MBL segue a lógica da seita. Tem porta de entrada? Tem, mas não tem de saída. Isso é muito, muito perigoso na política. É muito danoso na política. Porque isso eu acho que nem é política, na verdade. Porque a política é justamente todo mundo se conversa. Todo mundo se conhece, troca ideia, eventualmente constrói coisas juntos, ou não, mas ao menos tem uma relação minimamente cordial ali, civilizada. O MBL não faz isso. O MBL te proíbe de conversar com pessoas de fora. É uma seita mesmo. Eu acho que a pior parte do MBL, na verdade, é reescrever os eventos. Certa vez eu fiz uma aposta em live. Junito reagiu e só riu. Mas eu fiz uma aposta séria. Eu disse, me dá 50 mil na minha mão aqui, que eu passo para vocês as provas de que quem foi responsável pela conexão com tal procurador bolsonarista não foi o Bolsonaro, foi o Dória. Dos 400 milhões, né? Eu falei, manda as contas pra minha conta aí, Vocês têm meu Pix. É meu e-mail, né? Uhum. Por quê? Porque, de verdade, hoje, todo mundo sabe, o MBL sabe, não tem como não saber disso, que o cara que era bolsonarista, ele era Bolsodória. Uhum. E que quem queimou o MBL, quem fez a Júnior Moneta, foi o Dória. Isso é conhecimento geral. Você pode depois, com calma, perguntando pra pessoa, é verdade que o cara era eleitor do Dória, gostava muito do Dória, tal, desse jeito. Verdade.
E tentaram colocar no colo do Bolsonaro. Colocaram isso no colo do Bolsonaro. Bizarro, cara. O que realmente não fazia nenhum sentido, assim. O Bolsonaro não tem a menor ideia que é esse cara, entendeu? E pra que fazer isso com a MBL, cara? Eles se dão um tamanho que eles não têm. Primeiro, o Bolsonaro não é persecutório, nunca foi no governo dele, com a direita, nem com a esquerda. E com o MBL, sabe? Tanto que isso é muito claro, eu acredito em você, eu não tive isso, mas eu acredito, porque eu tô tendo muito mais liberdade de opinião agora fora do MBL na direita do que no MBL. Porque assim, você vê, o Nicolas Eduardo quebrando o pau, eles quebram um pau, sempre. Sim. Agora, quando precisa, eles sentam e se unem em torno de um projeto comum. Não, lógico. Mas há o debate, existe o debate. No MBL não existe o debate. O MBL não sabe que existem 4 ou 5 direitas no A ideia... Pô, mano. Eu fiz um post sobre isso, né? Eu marquei o Ricardo Almeida e o Orlando. Eu falei assim, pô, mano, vocês são doidos, mano. O que vocês fazem aqui é muito doideira. Vocês estão atacando a Zoe Martins e o Nicolas Ferreira no mesmo dia. São grupos completamente diferentes da direita. Não são as mesmas pessoas. Aí vocês atacam o Kim Paim, no final André do dia... Marinho do Novo, tipo... Como eles atacam de uma forma meio... às cegas, eles não sabem que eles estão unindo contra eles, na verdade, toda a direita. Por causa disso. Por causa da forma como eles tratam toda a direita como um grande amálgama. Bolsonarista não é. Exato. Até porque, assim, vamos ser muito sinceros, correu um risco muito significativo dos bolsonaristas romperem com o resto da direita, se fosse Tarcísio. A gente ia ter uma mudança significativa no cenário, se fosse Tarcísio para a presidência. Sim, mas o MBL não pode admitir que existem outras direitas, né, cara? Porque isso colocaria em xeque a própria existência do MBL. Então o MBL tenta emular de uma forma porca o PT dos anos 80. O MBL é a 6ª via, não é a 3ª via, né? Via. Mas eu acho que o MBL tenta emular muito de uma forma porca o PT. Porque, de fato, para o PT fazia sentido nos anos 80 se colocar como a única alternativa possível para o país. A esquerda e a direita. Porque, de fato, você não tinha partidos organizados, você tinha ali, enfim, pequenos grupos foram esmirilhados pelo regime militar. Então, o PT, de fato, conseguiu surgir como o único partido da época, mesmo, partido no sentido literal da palavra. Mas hoje não. Hoje você tem 1000 direitas, 1000 esquerdas. E o MBL insiste no discurso de que só eles prestam, só eles são a direita. Então é uma visão um pouco porca, um pouco distorcida do que é. Eles são sectários, mas também tentam emular uma coisa ultrapassada de sectarismo. E aí não funciona, e gera isso. Gera todo mundo. Assim, você pode ter 1000 discordâncias com todo mundo da direita. Agora, você vai concordar com um cara que, pô, realmente o MBL é um problema. O MBL, quando precisa, estar com a esquerda. Quando precisa, estar com o PT. Eles são mais abertos à esquerda do que à direita. Eles são sujos. E o que eles falam não se escreve. Isso é verdade. Então eles conseguem ter o ranço de todo mundo. Assim, um grupo político conseguir ter a rejeição de todo mundo é uma conquista para eles. De fato. E não é por um motivo nobre, porque a gente combate o sistema. Porcaria nenhuma, cara. É porque eles não conseguem construir pontes. Porque eles não conseguem fazer concessões. Porque eles não conseguem colocar o bem do país pragmático, de forma pragmática, acima do bem deles mesmos. Eu nunca exigi que ninguém ali fosse bolsonarista, que nem eu, ou que, sei lá, votasse no Bolsonaro no primeiro turno. Agora, calma aí, cara. Assim, segundo turno, Lula, que vocês tanto lutaram pra tirar em 2016, juram que foram vocês que tiraram a Dilma, sozinhos. Sabe, tem o Lula, esse cara, aí tem o Bolsonaro que vocês não gostam. Vocês vão escolher, na prática, ajudar o Lula. Tipo, não tem uma base, não tem coerência ali, cara. E aí você vê que, na verdade, não foi eu, Holliday, Pavanato, nós que traímos o MBL. O MBL que traiu a gente. Porque quando a gente ainda entrou no MBL, a gente ainda pensava, quando a gente começou a acompanhar e tudo mais, a gente pensava que realmente era um movimento político de direita, liberal, conservador, que tinha espaço para discordâncias, mas que lutava pela direita. Pelo Brasil, que na hora H, ao menos, ia ter a hombridade e a maturidade e a responsabilidade com o país de falar, não, beleza, a gente quebrou o pau com o Bolsonaro, mas agora vamos fechar nele, depois a gente discute, depois a gente se acerta, porque malemar o que quase toda a direita faz. Você tem ali o Novo, você tem com o Zema, tem os liberais, os libertários. É uma questão de responsabilidade, eu acho que isso vem muito com a idade também, de falar, cara,
Tipo, assim, pra um cara do MBL que tá ali de forma cômoda no escritório, no gabinete, ou militando, mas não tem realmente responsabilidade de nada, é cômodo você falar, dane-se, não quero nada, o que vier aí tá ótimo, todo mundo é igual, ninguém presta, Lula e Bolsonaro são iguais. Isso é um absurdo. Agora, para esse cara é cômodo. Porque ele, na maioria das vezes, como usando meu exemplo mesmo, e de muitas pessoas lá dentro, o cara ganha bem, vive bem, come bem, mora bem, ele consegue lidar. Ele conseguiu lidar agora com a inflação, com o desemprego, com a fuga de capital, ele conseguiu lidar com tudo isso. Agora a gente consegue. Mas e o pobre coitado que trabalha, que tá no metrô lotado, que nem uma sardinha, a mãe da favela, essa pessoa, esse brasileiro comum? Esse cara comum tava com o Bolsonaro. Porque esse cara comum que sabe o que foi o governo Dilma no bolso dele, que viu o que foi o desastre que o PT fez no poder, no Brasil, esse cara que sente as coisas, que tem responsabilidade, que muitas vezes tem um filho, que se preocupa, que ele sente no bolso mesmo, ele, quando precisou, quando o país chamou, ele foi lá e votou no Bolsonaro. Ele fez uma concessão, mesmo o cara que não gostasse do Bolsonaro. Por exemplo, meu pai. Meu pai nunca foi assim, ali... Eu era muito chato quando eu tinha adolescente, né? Então, eu converti minha mãe ao bolsonarismo e meu pai ao bolsonarismo. Uhum. E aí, mas assim, era muito mais pra me agradar ali. Minha mãe hoje é bolsonarista mesmo. Meu pai vai votar no Flávio, mas não é bolsonarista de verdade, ele é mais ali do novo. Agora, meu pai, em 22, tinha ali um certo... Não tinha muito apreço ao Bolsonaro. Agora, chegou perto da eleição, irmão, esquece, é Bolsonaro. É sobrevivência. Não tem essa de se omitir. Então, eu acho que muito de você não fazer... Você sair do MBL, você acordar pra isso, é você ter responsabilidade. Você sentir no bolso. Ou ao menos não sentir, mas, pensar que, tá, eu não vou sentir, mas esse cara vai sentir. As pessoas vão sentir. É responsabilidade mesmo, sabe? É como ter uma família. O pai pode ser um vagabundo, pra ele tá ótimo, é diversão, beber no bar, tá, mas e os filhos dele, e a mulher dele? Então, o MBL não te incentiva a ter responsabilidade, porque eles fazem o que fazem durante 2 anos, fazem um caos, xingam todo mundo, aprontam com todo mundo, né? Mas, aí, ali na eleição, pedem voto nulo, tipo 22, e finge que nada aconteceu. Daqui 2 anos, beleza, vamos esquecer.